Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à live. Eu sou o nutricionista Guilherme Lira. Estarei aqui toda segunda com vocês às 8 horas. Para mim é sempre uma honra estar aqui começando a semana, passando conhecimento e principalmente eu acho que tendo a oportunidade de ter convidados aqui, nutricionistas, né? E fazendo essa troca de informações, principalmente, eu acho que cada um dos convidados, cada das pessoas que estão aqui sendo entrevistadas, né, tendo essa troca de informações, tem algo a acrescentar para a gente. Então, sempre agrega as conversas, isso para a nossa vida também profissional, inclusive. Então, é sempre um prazer imenso. E hoje o nutricionista convidado é o nutricionista Micael Alexandre. Então, já ele estará aqui entrando e a gente já dá início à nossa live. Aos que estão entrando, bem-vindos. O som tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Da última vez estava um pouco ruim. O nutricionista Micael acabou de entrar. A gente já vai dar início aqui à live. Hoje foi rápido. Fala, Guilherme. Tudo bem? Fala, Micael, tudo bem? Bem-vindo, boa noite. Boa noite. Tá para ouvir aí? Tá bom o Tá som? sim, tá sim. Tá conseguindo me ouvir? Tô tranquilo. Dá para ouvir. Perfeito. Bom, Micael, seja bem-vindo à live aqui da Plenitude, tá? É um prazer imenso estar aqui falando com você. Inclusive, você foi um dos, né, professores da minha pós-graduação. Então, também é uma das pessoas que hoje em dia me inspiram sempre mais a estudar, né, e estar buscando conhecimento e aprofundar. Então, eu acho que também não só para mim, mas como outras pessoas também que tiveram aulas com vocês, também, com você, que também se inspiram. Então, é um prazer imenso, tá? Seja bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse também, falasse um pouco de você. Poxa, o prazer é todo meu, Guilherme. Fiquei muito feliz quando fez o convite, cara. Admiro você pra caramba, principalmente pelo YouTube, pelo trabalho que faz, você, pelo trabalho de divulgação que faz, ainda mais com os profissionais que você envolve, que são profissionais que eu também admiro, e admiro você também por estar fazendo essa transmissão de conhecimento e por você também ter muito conhecimento. Então, isso é Obrigado. bem bacana, que a gente consegue agregar para todos, né, o máximo possível, de uma forma coerente, com bom senso, e tentando desmistificar o máximo de pseudociência que é tão divulgada por aí. Inclusive, tivemos uma grande agora, que foi o Alarde, né? Foi o maior Ibope, mas ainda bem que os profissionais se juntaram para tentar rebater essas questões que já a gente já conversa. Bom, no caso, meu nome é Maico Alexandre, o Guilherme chama de Micael, mas é Maico, mas tanto faz. Eu sou um Perdão. nutricionista. Sou formado em sou especializado na graduação, na pós-graduação em esportes. Tive experiência com mestrado em imunologia, onde meu trabalho foi com células imunes e metabolismo relacionados à alteração e resposta inflamatória. Então eu buscava entender como funcionava o metabolismo das células imunes mediante a inflamação. Onde a gente encontra bastante situação, inclusive na qual a gente vai conversar hoje, que é a obesidade. E dou aula na pós-graduação. Aliás, Guilherme, qual pós que eu dei aula? Eu cheguei a dar aula para ti já ou estou dando aula na pós que você está fazendo? Já deu aula. Deu agora, eu terminei agora, né, em julho, foi de nutrição e fisiologia do exercício. Poxa, a de São Paulo? Isso. Poxa, que legal. Então, dou aula na pós da Uniguaçu, tá? Da BBSFS, de nutrição e fisiologia aplicada ao exercício e emagrecimento e metabolismo. Na qual as aulas que eu ministro é justamente fisiopato da obesidade, nutrição para públicos especiais e microbiota e obesidade. Então, são as pautas que eu mais trabalho hoje e mais discuto a respeito. Que, na verdade, é uma das pautas que está mais em alta, inclusive, né? Até acredito pela demanda da maioria dos profissionais, ser justamente a galera que busca emagrecimento. Exato. E só pelo conteúdo das aulas, né, dá pra gente ver que são, assim, dias extensos, né, de muito conteúdo. E a gente observa também que o próprio emagrecimento é algo complexo, né? Não existe Exato. só um fator que determina ali o próprio fato de você
estar engordando, estar ganhando peso. Assim, existem diversos fatores aí que influenciam, né, no ganho de peso corporal, inclusive que é alvo, né, de estudo até hoje, né, a gente identificar esses fatores. E que é alguma coisa tão difícil também, que é de perder peso, né? As pessoas se complicam tanto e têm essa dificuldade de emagrecer. Então, para a gente dar início, inclusive ao nosso tema, que é de emagrecimento, dietas, né, microbiota também, que nós iremos falar, eu queria que você, talvez como opinião, ou realmente citasse por que é tão mais fácil a gente ganhar peso do que realmente perder peso. Perfeito. É até uma queixa muito comum, né? É muito mais fácil ganhar do que perder. Obviamente que assim, a gente pensa no mais fácil ganhar, mas a gente às vezes perde a percepção do tempo que a gente leva para ganhar aquele determinado peso. Só que nessa perspectiva desse caminho, a gente está ao mesmo tempo suprindo, fazendo o superávit calórico constantemente, né? Então, as pessoas passam a comer mais sem perceber, sem perceber. E como a gente observa, a obesidade tem cunho multifatorial. Mas como um princípio básico, é justamente o consumo calórico a mais do que gasta. E, obviamente, com a entrada e com essa facilitação com alimentos industrializados, né, ultraprocessados, alimentos mais calóricos, fica muito mais fácil você atingir o superávit, justamente dentro dessa perspectiva, justamente por você ter oferta de alimentos com densidade calórica muito maior. E quando a gente fala de ganho de peso, fisiologicamente e biologicamente, nós fomos programados para isso. Cunho de sobrevivência a gente acumular mais peso, acumular mais gordura. Então, fomos programados para ganhar mais peso, justamente como uma forma de sobrevivência. O que vai acarretar durante esse processo é que a gente vai facilitando, através do quê? Maior ingestão energética, atividades ocupacionais na qual a gente gasta menos energia, como ficar mais tempo sentado, fazer tudo através de automatizado, qualquer lugar que a gente for transportar. Por exemplo, a gente está utilizando meios, a gente gasta menos energia. Então, essa balança, na hora que a gente faz a variável, é observado que o corpo ele tende a facilitar esse ganho justamente porque a gente facilita dessa forma, comendo mais e gastando menos. E essa resposta ela é assimétrica dentro do ganho e da perda de peso. O seu corpo ele se esforça para evitar o ganho de peso. Lógico que você não ganha proporcional ao que você come, mas ele se esforça muito menos para evitar o seu ganho de peso do que ele se esforça para evitar a perda de peso. Se esforça muito mais para evitar a perda de peso. E é notório isso porque é desconfortável perder peso. A gente já começa a ter sensação de desconforto com apetite, estresse. Já para o ganho de peso, ele tende a fazer o quê? Uma mudança no gasto energético correspondente àquela ingesta calórica aumentada. Então, o desconforto ele é muito mais perceptível quando a gente está perdendo peso. Exatamente. Sempre falo que o nosso corpo ele é muito adaptável, né? Então nós, no período aí pré-histórico, nós tivemos uma grande adaptação, que foi realmente enquanto nós caçávamos, né? E não tínhamos ali a oferta de alimentos todo dia, e realmente nós precisávamos poupar energia, né? Para conseguir realmente nos abastecer, né? Ter estoque de energia suficiente. Então nosso corpo ele é apto para a gente acumular mesmo, né? Para a gente economizar energia. E hoje em dia, realmente, a gente tem uma facilidade maior de alimentos muito mais calóricos, né? Que são alimentos, principalmente os ultraprocessados, e a diminuição, né? Principalmente, que leva também às causas de obesidade, de consumo de frutas, verduras, legumes, né? E, consequentemente, ofertando esses alimentos mais calóricos. E aí junta também já uma parte ligada à má alimentação, né? Com esse aumento do consumo energético, junto com o sedentarismo, que também é alvo de estudo hoje em dia. Aí já dá toda essa confusão, que é esse processo, né, de que a gente vai ganhando peso. Sim, essa ocidentalização... Pode falar, Pode perdão. falar. Então, essa ocidentalização, né, da nossa cultura é justamente uma problemática, né? Porque essa mudança alimentar e cultural, ela faz com que a gente o tempo todo tenha recursos com a alimentação, que é a alimentação mais calórica. Ou seja, é cultural para nós. Qualquer coisa que a gente for fazer, se a gente for no bar, no restaurante, comemoração, então tudo a gente notifica com a comida. E, obviamente, que a gente vai utilizar o quê? Formas de prazer, de alimentos que são mais recompensadores. Então, o que a gente tem de reflexo? Que a alimentação mais calórica, alimentação com alimentos mais palatáveis, sempre vai trazer o quê? Recompensa, prazer. E para tudo a gente utiliza como recurso essa forma de prazer.
Então, sempre que a gente tiver uma situação, uma divergência, a gente utiliza como recurso se alimentar de forma prazerosa para tentar minimizar o estresse causado pela divergência que a gente tem. Exatamente. E se comer não fosse tão prazeroso, né, as pessoas não engordariam. Com certeza a gente teria uma população totalmente magra. Então a gente tem realmente esse fator emocional envolvido. E o que a gente chama, que você falou, né, que envolve outras pessoas e questão de se reunir, de festas, é esse próprio ambiente obesogênico, né, que a gente vive, que com certeza eu acredito que influencia muito mais na obesidade do que os nossos próprios genes, né, que causam obesidade. E aí, em segundo ponto da nossa conversa, eu gostaria de você falar também sobre a influência, se você acha que os genes eles têm influência grande na obesidade, ou se realmente o ambiente obesogênico tem essa maior influência. Uma coisa que a gente tem que diferenciar, que é importante, é o quê? Obesidade genética, que é muito mais raro, e predisposição genética a ser obeso, na qual ele tem o gatilho ambiental para que isso ocorra, né? Hoje está sendo estudado, são chamados de polimorfismo de nucleotídeos únicos, né? São essas mudanças em pequenos blocos de genes que podem vir a predispor à obesidade se, obviamente, tiver uma expressão ampliada pelo ambiente. Um exemplo clássico é o próprio FTO, que é um dos genes que tem essa influência no ambiente, e esse FTO está ligado a uma relação com maior consumo calórico e maior procura por alimentos mais palatáveis, mais gordurosos, né? Então, você tem uma expressão desse gene que é aumentada mediante a obesidade. Tanto que foi comparado em estudos com europeus e regiões da África, que ambos tendo esse gene, quem teve uma exposição maior ao ambiente obesogênico teve maior expressão desse gene e, consequentemente, maior mudança no comportamento obesogênico. Então, você tem esses nucleotídeos, esses polimorfismos de nucleotídeo único, que podem contribuir, mas são o quê? Fatores que predispõem, mas não são fatores que estabelecem, certo? De certa forma. Então, a obesidade genética por si, onde você tem realmente, de fato, uma mudança genética que pode vir a ser, que no caso a obesidade ela é um sintoma dessa doença, como, por exemplo, síndrome de Cushing, é uma das caracterizações, síndrome de Prader-Willi, e aí você tem o que? Alteração genética. Isso sim pode caracterizar a obesidade como consequência, tá? Ou até mesmo, que é muito mais raro, deficiência do receptor leptina, que é os modelos OB ou D. Aí sim a gente pode caracterizar como obesidade genética, só que ela faz uma quantidade muito pequena da população obesa, menos de 2%. O que realmente a gente tem uma caracterização maior é a herdabilidade, né? Ou seja, genes que a gente herda dos nossos parentes, ou seja, dos nossos pais. E a herdabilidade proveniente desses genes é de em torno de 40% a 70%, segundo os estudos, relacionando o maior risco de obesidade. Aí sim a influência é muito grande, porque eu já tenho uma predisposição aumentada, mediada pelos meus pais, que já são obesos, então a gente tem um cunho epigenético, juntamente com meus pais sendo obesos, automaticamente ele já tem um ambiente que proporciona obesidade. E desde a infância, então, eu já tenho essa caracterização de hábito obesogênico, em cima do quê? De consumo de alimentos que podem vir, que vão, vamos dizer assim logo de cara, que vão realmente forçar e aumentar a minha predisposição a ser obeso. Certo? Então, você já tem uma caracterização epigênica com a predisposição, juntamente com o ambiente. Exato. O que a gente vê mesmo é que os próprios genes, né, eles apenas que nem você falou, esses 2% realmente são fatores que influenciam a obesidade, né? Mas, por outro lado, a gente tem esses outros genes, né, que nos favorecem a ganhar peso mais rápido, né? Não que eles sejam a causa, e sim a causa seria realmente o ambiente que a gente está vivendo, que realmente favorece, né, a maior expressão desses genes, o que favorece a gente acumular mais gordura, né, mais rapidamente. Então, antes, né, falava-se muito dos genes, mas hoje a gente sabe que os genes eles só favorecem, né? O que maior é o fator é a própria contribuição calórica que a gente oferta. É comum nas justificativas, né? O metabolismo lento, a tireoide, a tireoide. Tireoide. Exatamente. Teve um estudo que eu li, que eu utilizei numa palestra, acho que foi a primeira palestra que eu fiz, que eles compararam a taxa de metabolismo basal de um indivíduo normal, né, um indivíduo eutrófico, com um indivíduo obeso. E aí eles observaram que o indivíduo obeso ele tem uma taxa metabólica basal maior
na verdade, que indivíduos normais, né? Isso faz muito sentido quando a gente pensa no quanto que aquele indivíduo obeso ele está gastando para fazer cada atividade física dele, né? Por conta do excesso do peso. Então, realmente, essa desculpa de metabolismo lento, às vezes não serve tão mais, né? Hoje em dia. Nem E... serve. Exato. Porque você tem alteração estrutural, né? Você tem mais massa magra, mais massa gorda, apesar de massa magra como músculo e massa gorda por quilo representar um gasto calórico pequeno, porque o pessoal acha que aumentar só a massa muscular vai ter um gasto calórico grande. Não, cada quilo de massa muscular tu tem em volta aí de 13 calorias a mais. Então as pessoas acham isso que vai representar. No entanto, devido ao fato desse aumento desses componentes, você tem uma taxa metabólica aumentada. Não tão quanto é esperado, mas ao mesmo tempo você tem essa taxa metabólica aumentada. Então não justifica o indivíduo engordar por ter metabolismo lento. Mas é interessante esse aspecto que quanto maior o peso do indivíduo, como forma de poupar energia, pelo fato do que desse componente ser custoso, ou seja, o obeso se movimentar, ele tem um custo maior pelo aumento da massa total dele, esses obesos tendem espontaneamente a diminuir esse gasto energético mediante essas atividades ocupacionais, ou seja, se movimentam menos, justamente para tentar poupar. É um efeito poupador, né? É um modelo poupador que é chamado. Então, magros acabam se movimentando mais porque o custo de componentes teciduais, né, o custo do peso, ele é menor. E a sobrecarga acaba sendo menor para ter um custo, para ter um gasto energético diminuído em comparação com o peso. O custo é maior. É bem legal isso, que é uma forma adaptativa que o ganho de peso gera para economizar energia. E é pior porque vira um ciclo vicioso, né? É o Então, o nosso peso não é corpo preguiça tentando. é biologia, né? Exato, é o nosso corpo tentando se defender, né? Isso acontece também nos processos de emagrecimento, né? Que a gente, quando a gente não está em processo de emagrecimento, está numa dieta normocalórica, a gente tem os nossos gastos diários ali X, né? E quando a gente começa a emagrecer, a gente começa a diminuir o que a gente chama daquele NEAT, né? Que é o fator de atividade física não relacionado ao exercício, que é como se você ficasse mais preguiçoso, né? Em vez de você subir uma escada, você sobe de elevador. Em vez de você fazer ali as suas atividades a pé, você vai de carro, né? Então isso aí seria o NEAT, que também acontece no emagrecimento, né, de uma forma involuntária, que também é um dos fatores, né, que auxiliam aí o reganho de peso dentro dessa transição. Exato, e é espontâneo, né? Então você já observa que durante o processo de emagrecimento, além de você ter aumento do apetite, espontaneamente você começa a diminuir as atividades diárias. É legal que você tem até algumas mudanças também fisiológicas no local. Por exemplo, foi relacionado que indivíduos que emagreceram, em comparação com os obesas, existe uma proteína chamada CP2 e o CP3, que são proteínas desacopladoras no músculo esquelético, fazendo dispersão de energia na forma de calor. Quando a gente está no processo de emagrecimento, a gente aumenta a eficiência energética, aumentando a produção de ATP e diminuindo o dispêndio de energia na forma de calor. O que é, de certa forma, importante para que a gente tenha um custo maior de energia. Só que indivíduos que têm menos sucesso no emagrecimento têm menos dispêndio na forma de calor. Então, é um modelo de defesa que o corpo utiliza para minimizar esse efeito que a restrição calórica está causando. Ou seja, está ingerindo menos caloria, o que eu vou fazer? Eu vou gastar menos. E como eu vou fazer isso? Diminuindo a atividade desse cara no dia, fazendo esse cara ficar mais preguiçoso. Ao contrário, o próprio exercício físico, né? Ao contrário, ele aumenta também, né? A expressão das UCPs, né? O que nos gera aí um maior gasto energético e até uma maior, não só expressão, mas como síntese, né? De UCPs. Além de alguns alimentos, né? Alguns outros fatores. E O aí a gente exercício tem... Desculpa, Pode é falar. que o exercício ele aumenta agudamente, mas cronicamente não. É o que é chamado de eficiência biomecânica, ele chama. É justamente porque na adaptação do exercício, para você obter melhor eficiência no processo de contração muscular, ou qualquer que seja o processo de performance, o exercício ele passa a produzir mais ATP como forma de eficiência e automaticamente diminui o CP cronicamente. Agudamente, sim, ocorre aumento do CP, mas cronicamente tende a diminuir como uma eficiência mecânica e, consequentemente, você acaba diminuindo esse dispêndio energético que você tem no início, que é os processos de adaptação do exercício. Não, perfeito essa colocação. E exatamente, né? Quanto mais eficiência a gente tem, né, energética e mitocondrial principalmente, menos é a nossa produção de calor. Então, menos eficiente
fica o nosso processo de emagrecimento. E eu gostaria que você falasse também sobre os mediadores de apetite num processo de emagrecimento, né? Por que que a gente sente tanta fome quando a gente começa a emagrecer, né? E o que que isso causa no nosso corpo? Quais são as contribuições? E isso é bem importante, né? Porque é paradoxal no início do processo, no ganho de peso ele é paradoxal, né? Porque o que a gente espera no seguinte caso é o quê? Durante o ganho de peso, obviamente que a gente vai aumentando o tecido adiposo, e ele é um dos responsáveis por produzir um dos hormônios mais importantes nesse processo, que é a leptina. Lembrando, o hipotálamo é o nosso centro principal de regulação, que é o chamado set point hipotalâmico. Ele é a nossa balança corporal. Então, ele que vai entender o que está acontecendo e vai tentar regular ao máximo dentro da programação que ele tem daquele peso. No entanto, no decorrer do ganho de peso, ele vai adaptando a sua programação, certo? Só que quando esse ganho de peso ele começa a se tornar problemático, onde a gente tem o quê? Os processos inflamatórios envolvidos, como hipóxia e, consequentemente, necrose do adipócito, excesso de insulina, excesso de leptina, isso por si, juntamente ao processo inflamatório, começa a causar resistência a esses componentes, que são extremamente importantes para que haja o quê? Haja o controle do apetite. Então, no hipotálamo, a leptina já fica mais resistente, a insulina também já fica mais resistente, e, consequentemente, o controle do apetite fica prejudicado. E, por outro lado, na região intestinal, na microbiota, com o decorrer de uma alimentação ocidentalizada, baixa em fibra, rica em gordura, você diminui bactérias que são produtoras de ácido graxo de cadeia curta. Esses caras, como butirato, propionato, acetato, são extremamente importantes para atuar em uma célula chamada célula Zelle, ou célula interendócrina, na produção de peptídeos gastrointestinais sacitogênicos, GLP-1, e o peptídeo YY. Então, além de você ter um prejuízo na resistência hipotalâmica de mediadores que são importantes para regular o apetite, você automaticamente tem também alteração na sua microbiota que pode vir a causar diminuição dos peptídeos gastrointestinais e, consequentemente, também interferir no apetite, fazendo com que esse indivíduo tenha mais fome. No processo de emagrecimento já ocorre o contrário. Você começa a ter uma diminuição expressiva de leptina, a insulina também cai devido à mediação da dieta que você vai fazer. Mesmo com a sensibilidade, o sensor de alteração de leptina e insulina, ele acaba sendo assimétrico. Ou seja, quando sobe demais, ele tem uma certa flexibilidade e, ao mesmo tempo, ele desempenha uma resistência. Mas quando desce demais, ele já tem um modo de defesa mais agressivo. E esse modo de defesa mais agressivo qual é? Aumentando a fome. E automaticamente essas alterações também geram alteração no gasto energético. Só que, obviamente, que a variação do gasto energético na perda de peso vai depender do quanto de peso esse indivíduo está perdendo. Tá? Então, se é uma perda de peso mais modesta, a variação, diminuição do gasto energético, ela tem de ser um pouco mais sutil. Mas se é um indivíduo que já perdeu 30 quilos, aí você tem uma variação de gasto energético considerável. Vídeo estudo lá, o grande perdedor, né? Biggest Loser. Em tudo, você teve uma variação de redução de gasto energético de até 700 calorias na taxa metabólica basal. Mas quando a perda de peso é mais sutil, essa variação ela tem de ser um pouco menor. O que implica mais no processo de emagrecimento é o aumento da fome. Esse é o principal fator que acaba prejudicando esse processo, é o que acaba complicando o processo. O exercício ele está aí justamente para ajudar a minimizar esse processo inflamatório e até, agudamente, proporcionar, como o exercício moderado faz, esse controle do apetite, que é o famoso efeito anorexia do exercício. O problema é que no decorrer do processo, quando vai se intensificando o exercício, você pode até ter um efeito, em alguns estudos foi mostrado, em alguns indivíduos, efeito compensatório, onde quanto maior a intensidade do exercício, como compensação, há um maior aumento do apetite. Mas, obviamente, que o exercício é importante. O trabalho de periodização ele vai ter que ser respeitado de acordo com a periodização dietética, para que não haja intensificação do processo de apetite e o paciente não consiga se manter na dieta. E sabendo que essa perda de peso, ela não é linear, ela é totalmente variável, ela é dinâmica. Porque as pessoas acham que perdem 10 quilos nos 2 primeiros meses, vão perder 10 quilos proporcionalmente assim. E não é assim a perda de peso. A tendência é que a curva ela tende a estabilizar. Ou seja, se você perdeu 10 nos 2 primeiros, nos próximos 2 vai perder 2, 3, nos próximos 2 vai perder 1, e vai ter mês que você não vai nem perder peso. A diferença é a gente tem que se preocupar em manter o peso perdido. A gente tem que ter cuidado com esse peso que a gente perdeu até então. Porque manter esse peso já é muito difícil.
perder mais é mais difícil ainda. Então, se a gente jogar tudo pro alto que a gente fez até agora, consequentemente você vai ter todo o retrocesso e possivelmente, dependendo do tipo de estratégia que você fez, se for extremamente radical, você pode até ter um efeito rebote, que é o ganho de gordura mais acentuado. A gente começa a observar, né, que no começo é sempre mais fácil a gente perder peso e aí vai ficando mais difícil, né? Vai ficando mais difícil o processo de emagrecimento, você vai perdendo peso mais lentamente, né? Isso Até realmente se porque, dá... até porque a perda, os componentes principais de perda inicial é água, né? É água, A né? maior parte. Sim. Depois que a gente vai ter uma perda maior de gordura. E, obviamente, que assim como o ganho de gordura tem uma cronicidade, a perda é a mesma coisa. Exato, e a perda é mais custódia, né? E é Exato. sempre mais difícil, realmente. A gente vai perdendo peso, o processo vai ficando mais difícil, né? Principalmente envolvendo fatores, né, psicológicos, aí envolve os mediadores de apetite. A gente vai ficando com mais fome, menos saciado, inclusive, né, nas refeições, às vezes mais preguiçoso, porque a gente está cansado, a gente tá sem energia. Isso aí tudo dificulta, né, o nosso processo de emagrecimento. E uma das coisas também interessantes, eu estava agora lembrando, estava na aula com o Dudu, ele falou que basicamente uma termogênese adaptativa demoraria 3 anos para acontecer, né? Isso numa dieta hipocalórica, uma dieta restritiva. E aí geralmente sempre acontece antes, né, a termogênese adaptativa, ou mesmo o platô, porque você começa a reganhar peso sem ter a termogênese adaptativa, porque realmente você começa a comer mais do que você estava comendo inconscientemente, e assim, né, você acaba também diminuindo a própria prática de exercício físico, diminuindo seus gastos energéticos, e aí você começa a ganhar peso, né? Isso assim, de uma forma inconsciente. E também não é um dos fatores, né, um fator assim, dessa forma não linear, né, que você começa depois a ganhar peso. E isso é uma das coisas interessantes também. Ele demoraria muito mais para chegar no platô, né? E é legal que você citou também essa diminuição na nossa movimentação, né, no nosso NIT. Uma das descobertas recentes, agora foi do ano passado, estudo, não sei, até postei, inclusive, não sei se tu viu, que é o graftostato, que o osso também ele tem não, a calcitonina não, perdão, os osteoblastos. Os osteoblastos eles têm componentes que também regulam o apetite. Não sei se você viu o post que eu fiz. Não vi? Legal que é o seguinte, esses efeitos foram independentes da leptina. Como foi feito o estudo? Eles separaram dois grupos de animais e observaram que no grupo que eles colocaram um peso no animal, esses animais comiam menos. Por quê? Porque serviu como um sensor para dizer que o peso dele já estava, de uma certa forma, um peso alto. Então, o que eles observaram? Que nos indivíduos que fizeram essa analogia, que ficam mais tempo sentado e, ao mesmo tempo, tende a ter esse comportamento mais inerte, tem uma alteração no apetite para cima. Enquanto os indivíduos que andam mais, que têm essa movimentação, inclusive durante os períodos ocupacionais, eles tendem a ter um apetite menor. Isso visualizando em animais. Porque esse peso que faz essa sobrecarga no osso é sinal de que o peso já está aumentando, então o osso ele manda um sinal para o hipotálamo para controlar o apetite, que é o chamado graftostato. Então, parece que também, além do tecido adiposo, o tecido ósseo, há um sensor que pode regular a fome. E esse sensor é mediado diante da sobrecarga que ele possui. E a maior parte dos sensores está na região inferior do corpo, né? Onde eles observaram maior expressão. Então a E é gente justamente, observa... esse comportamento que acaba intensificando, o comportamento sentado, acaba alterando o nosso comportamento alimentar. Exato, e a gente observa justamente agora, né? A gente tem vários fatores envolvidos num processo de ganho de peso ou de perda de peso, né? É sempre mais difícil por conta desses fatores, porque realmente o nosso corpo sempre tenta se adaptar a gastar menos, né? Sim, sim. Então, principalmente eu acho que o quesito da fome é o principal quando a gente pensa numa dieta de emagrecimento, né? A fome aumenta mesmo e a gente não fica saciado tão facilmente, né? E o pior, né? Quando a gente volta a comer, esses mediadores de apetite ainda estão alterados por um longo tempo, né? Então não é uma coisa aguda, não é uma resposta aguda, né? A gente observa aí alterações também a longo prazo por exemplo, de dietas muito restritas.
justamente porque ele tenta recuperar o quê? O que foi perdido. E parece que um dos balanços que ele faz de recuperação um pensava que a gordura tem importância, sim, mas um dos balanços que ele faz da recuperação é a massa magra. Então, ele só vai parar de ganhar, de induzir a hiperfagia no indivíduo quando essa massa magra for restabelecida. Só que dentro desse processo, o ganho de massa gorda, ele acaba sendo compensatório. E às vezes tu acaba ganhando igual ou mais do que tu tinha antes, só que ainda se mantém hiperfagia porque aquela massa magra que você perdeu, ela tende a demorar um pouco mais para retornar aos níveis normais. Entenda, massa magra inclui não só massa muscular, mas outros tecidos também que são diminuídos com o processo de emagrecimento, inclusive a massa óssea, inclusive o balanço hídrico. Então ele tende a retornar esses níveis, certo? Exato, e a gente só para de comer realmente quando a nossa massa muscular, né, volta a se estabilizar do jeito que ele era antes, né, da gente começar a fazer essas dietas muito restritas. Aí vem outro ponto importante também. Oi? Aí o ganho de gordura vem junto, né? Vem compensatório. Esse é o Sim, pior problema. ainda, às vezes. E a gente vê outro Exatamente. problema também, né? Numa dieta, por exemplo, de perda de gordura, perda de peso, é realmente a não prática de um exercício que conservaria a massa muscular, certo? A gente sabe Sim, hoje que a perda de massa muscular, ela também é associada a uma maior diminuição do nosso gasto, da nossa taxa metabólica basal. Então, é um dos fatores também, né, que prejudica o processo de emagrecimento, a gente não conservar a nossa massa muscular. sim, é importante porque já tem estudos mostrando que o exercício físico ele tende a ter um processo de aderência à dieta muito melhor, muito melhor. Então, os pacientes eles tendem a ter, até por questões psicológicas, né, os pacientes eles tendem a estar muito mais motivados, até pelas resoluções que o exercício traz, como seu efeito anti-inflamatório, como também a produção de endorfinas. Então, tudo isso que pode vir a suprir e melhorar as questões relacionadas ao prazer. Até porque boa parte do nosso comportamento é mediado por recompensa. A gente fala das alterações do apetite, mas muitas das vezes que a gente toma como atitude para determinar tipo de situação é mediante recompensa, é prazer. Tanto que esse fator hedônico, né, que é o chamado, que é o fator recompensa, é alterado no obeso. Quer falar alguma coisa? Não? Pode falar? Esse fator é alterado no obeso. Tanto que, o que já foi observado, inclusive, que indivíduos obesos têm menor expressão de receptores dopaminérgicos em regiões como mesolimpo, como limpo, como estriado, que estão relacionados ao fator recompensa. Inclusive, tem essa ligação com a resposta hipotalâmica, tem essa ligação com a resposta hipotalâmica. A resistência insulina também, que ela não só medeia os efeitos no hipotálamo, mas também nessas regiões que estão associadas à recompensa. Isso também prejudica as respostas ao fator de recompensa, tanto prejudica até a produção de um outro fator que é extremamente importante para a neuroplasticidade, que é o BDNF, e aparentemente a inflamação de baixo grau também demonstra diminuição na produção de dopamina, na disponibilidade de dopamina extrasináptica, ou seja, você tem disponibilidade menor de dopamina. Esse indivíduo já tem uma quantidade de receptor menor, prejudicado, uma quantidade menor de dopamina extrasináptica, o que cada vez prejudica ainda mais a resposta da recompensa. O que ele faz para tentar intensificar isso, para tentar compensar isso? Comer. E o exercício ele proporciona melhoras nesse fator de recompensa, tanto por sensibilidade, por diminuição do processo inflamatório e também pela atividade do próprio exercício. Tanto pela atividade de endorfinas, resposta dopaminérgica e, consequentemente, melhora no fator de recompensa. Assim, não sendo compensatório o efeito da alimentação para que o obeso recorra a esse fim. O exercício ele tem características não só metabólicas, mas também comportamentais, muito importantes para tentar diminuir e amenizar esses efeitos e controlar melhor a alimentação do indivíduo. Eu acredito que quanto mais a gente tem um gasto, né, mais atividade física, melhor é realmente esse nosso sistema, né? Principalmente um sistema de equilíbrio no nosso corpo, né? Que a gente se adapta realmente àqueles esforços que nós estamos fazendo. E não, é interessantíssimo isso que você falou, realmente. E eu queria que você falasse também, por exemplo, a gente hoje em dia sabe que a obesidade, ela é considerada uma doença, né? Uma doença de inflamação crônica, né? De baixo grau. E aí ela gera diversas implicações, e justamente implicações que quanto mais você tem aí essa hipertrofia do adipócito, mais fica difícil o processo de emagrecimento, ou seja, quanto mais obeso você é, mais dificuldades você vai ter nesse processo de emagrecimento. E eu queria que você falasse um pouco assim
sobre um dos, né, esses fatores que influenciam, né, essa própria inflamação. Em relação às comorbidades geradas, ou o que essa inflamação pode gerar, né? Qual que é as complicações Isso. que pode gerar? Bom, na hipertrofia do adipócito, como a gente sabe, temos hipóxia do adipócito e, consequentemente, necrose, né? E, ao mesmo tempo, que a gente pode correlacionar também com a questão intestinal, é permeabilidade intestinal. O que é isso? Quando a gente tem uma alimentação ruim, alimentação ocidental, baixa em fibra e gordura, o que acontece? Alterações na composição da microbiota, que isso gera o quê? Diminuição nas junções do epitélio intestinal, junções do enterócito. E essas junções, elas são, então, divididas por enfraquecimento e facilita a permeabilidade. Essa permeabilidade, quando a gente fala de microbiota, a gente tem uma regulação extremamente fina ali, que é onde a gente tem uma regulação na qual os micro-organismos não se juntam com o epitélio. Não é viável que isso aconteça. Caso haja uma perturbação nesse processo, nesse equilíbrio, começa a gerar inflamação. E essa inflamação não é somente no intestino, mas essa inflamação ela também pode se tornar sistêmica. E quando a gente altera essa proporção, um dos enfoques nessa situação é através do aumento de bactérias chamadas bactérias gram-negativas. Essas bactérias gram-negativas, então, liberam uma endotoxina chamada LPS, que é o lipopolissacarídeo. Esse LPS liga um receptor bem conhecido chamado Toll-like receptor 4. É um receptor do sistema imune que tem caráter inflamatório. Agora, imagine isso que é para se manter aqui no intestino e manter esse equilíbrio, passa e entra sistemicamente. Toll-like receptor 4 tem tudo que é tecido, adipócito, fígado, pâncreas, hipotálamo, músculo. Então você vai ter o ligante do Toll-like, que é o LPS, se ligando em todo ponto e desencadeando processos inflamatórios. Isso já é um ponto a ser bastante preocupante. Por quê? Processos inflamatórios vão desencadear o quê? Primeiro, tecido hepático. A insulina no tecido hepático é responsável por inibir a gliconeogênese. Ou seja, ela inibe a produção de glicose. Consequentemente, com inflamação nesse processo e, como consequência, a resistência à insulina hepática, eu tenho maior produção de glicose. Consequentemente, hiperglicemia. Certo? Outro ponto que pode alterar e gerar uma resposta negativa é a dislipidemia. Lembrando que o fígado também ele é o cara que capta LDL circulante. Quando há um processo de inflamação, diminuição nas caracterizações das funções do fígado, diminui o receptor de LDL. Automaticamente, mais LDL circulante, menos LDL captado. No tecido adiposo, a inflamação mediada por esses LPS, juntamente com o fator de hipóxia, que foi induzido lá pela hipertrofia, vai gerar morte do adipócito. E essa morte do adipócito vai gerar maior liberação de ácido graxo para a corrente sanguínea, o que vai se depositar em tecidos extra-adiposo, o que não é nada interessante, sendo um deles o fígado, sendo outro o músculo. O músculo esquelético, mediante a esse depósito, junto com a inflamação, também fica resistente à insulina. Automaticamente resistente à insulina, músculo e tecido adiposo, eles são um dos principais a captar glicose dependente de insulina, mais glicose circulante, ou seja, quadro de hiperglicemia. Outro ponto é esses processos inflamatórios no pâncreas. Esses processos inflamatórios no pâncreas, como depósito de gordura e inflamação mediada por Toll-like receptor 4, acontece o quê? Maior destruição das células pancreáticas, o que caracteriza a diminuição da produção de insulina a longo prazo. Para indivíduos mais suscetíveis, pode vir a desenvolver diabetes tipo 2. Por fim, para resumir, hipotálamo. Também entra LPS, também depósito de gordura, o que caracteriza uma inflamação, ativando células ali na região cerebral chamada microglia. Essa microglia vai então, que é um macrófago residente do cérebro, vai induzir uma inflamação hipotalâmica, sabendo que o hipotálamo é responsável por controlar o apetite e aumentar o gasto energético. Isso fica prejudicado, aumento do apetite e maior descontrole no processo de fome. É basicamente isso, essa bagunça. É só tudo isso, né? Fora as citocinas inflamatórias que o adipócito vai liberando também com o decorrer da sua hipertrofia. Principalmente Exato. o adipócito. Quando a gente tem a hipertrofia, né, do adipócito, a gente tem aí diversas funções alteradas, né? Uma realmente é que nem você falou, é o caso da hipóxia, né? Outra, a própria infiltração de macrófagos, né, principalmente tipo 1, que aí causa maior liberação também de citocinas inflamatórias,
e essas citocinas vão lá no receptor, no substrato receptor de insulina, bloqueiam, né, inibe ali a cascata de sinalização, inibe a captação de glicose realmente circulante, aumenta mais ainda a glicemia, né, isso já tirando o fato da LPS também influenciar nisso, né, os ácidos graxos livres também circulantes. Nós temos também o quadro de hiperlipidemia, né, que causa... Aí já vem diversas outras doenças associadas à obesidade, né? Por exemplo, hipertensão, né? Doenças cardiovasculares em geral, aterosclerose, justamente por essa hipertrofia do adipócito, né? Gerar maior liberação de citocinas pró-inflamatórias. E aí, por exemplo, atacando o vaso ali do endotélio, né? Causando disfunção endotelial, consequentemente aterosclerose, causando, por exemplo, a hiperlipidemia, né? Causando aí maior ativação do sistema nervoso simpático, causando aí aumento da aldosterona, né? Então tudo isso propaga, né, a maior causas a doenças cardiovasculares. Então a gente tem uma obesidade. A insulina o pessoal critica, mas ela é importante também para aumento da produção de óxido nítrico, né? E a resistência endotelial dificulta isso. Menor óxido nítrico, menor vasodilatação. Fora que a insulina nos rins também aumenta a reabsorção de sódio, maior ativação do sistema renina-angiotensina, como você citou, com consequência também do sistema nervoso parasimpático alterado, que também aumenta a captação de sódio e induz a vasoconstrição periférica. Então, a gente observa que tem várias características que podem vir a ser problemática. E a própria hiperglicemia, né? Mediante uma situação inflamatória que ela faz glicação com a hemoglobina, e a formação que a gente chama de hemoglobina glicada, que a gente verifica nos exames, ou subproduto de glicação avançada, que é uma espécie de molécula extremamente tóxica que causa lesão no endotélio, facilitando a agregação de LDL, justamente porque esse LDL está circulando e reagindo com outras espécies reativas de oxigênio e formando a agregação plaquetária. Que é o que a gente chama do LDL oxidado, né? Ele é oxidado, levando ali a maior fator ali da placa de ateroma. E aí a gente tem realmente essa informação, né? Quanto maior é o tecido adiposo, quanto mais hipertrofia aquele tecido adiposo gerar, maior é o caso de inflamação e maior são as consequências geradas por essa inflamação. E agora, como a gente já citou a parte da microbiota, eu queria que você falasse qual que é a relação da nossa microbiota intestinal com a obesidade. Ela é um fator-chave para que a gente emagreça ou não? É só um fator que difere de uma pessoa? Só tem uma microbiota de magro, tranquilo, está resolvido a verdade. É fácil. Fácil, é muito fácil. Fazer cepa de magro e cocô de magro e está tudo certo. É muito discutido hoje, né, a microbiota com obesidade, justamente para a gente tentar achar uma relação. A gente tem algumas taxonomias, né, que podem vir a justificar, só que qual que é o principal problema disso? Causa-consequência, se a gente não sabe se é causa, efeito, ou se é consequência do processo da obesidade. Tanto que em indivíduos que fizeram cirurgia bariátrica, eles tiveram mudança taxonômica pela perda de peso, certo? Então parece que a obesidade, a mudança taxonômica da microbiota, ela é consequência junto com a alimentação que induz a obesidade e, consequentemente, do perfil que induz a obesidade, certo? Então, que a gente tem caracterização atual, porém ainda muito discutida, até porque a microbiota não tem só influências relacionadas à alimentação. De longe é o principal, mas tem influências relacionadas ao tipo de parto, que pode vir a longo prazo também ter alteração semelhantes ao consumo de antibiótico. Apesar de a gente ter uma instabilidade, ter uma instabilidade microbiana até os 2, 3 anos, e essa mudança tende a ter uma estabilidade maior ao longo da vida adulta, alguns estudos mostram uma relação com tipo de parto e obesidade. Por exemplo, a cesárea. E a cesárea, o que pode ser também uma correlação, um fator de confusão, é que muitas das vezes onde é feito cesárea, utiliza-se antibiótico. E sabe que antibiótico também, tanto na mãe que está gestante ou no período neonatal, tende a ter uma perturbação na microbiota que pode vir a ser problemática no prazo. Então, por isso que ainda há esse fator de confusão relacionado à cesárea, porque eles têm uso de antibiótico. Outro ponto, amamentação. O fator amamentação ele é primordial nos primeiros 5, 6 meses. Quando introduz fórmula, você muda todo o processo em relação à composição da microbiota. Você muda o perfil microbiano, o que torna um pouco problemático
longo prazo, justamente porque é aí que você, nesse início de neonatal, você está educando o sistema imunológico. E quando você utiliza outras fontes de alimentos, você pode causar uma perturbação na microbiota que pode vir causar uma perturbação do sistema imunológico. Onde você observa que indivíduos que não têm amamentação até os 6 primeiros meses podem ter uma incidência maior de alergia ou até mesmo doença autoimune. Então, por isso que é importante a amamentação dos primeiros 6 meses. Logo, dentro desse espectro, justamente com o fator geográfico e também lembra o fator herdável que a gente comentou, da mãe ser um fator de predisposição genética, microbiota também, inicialmente, ela vem da mãe. Então, ou seja, o ducto entérico, na hora que vem da mama, o leite, juntamente com o refluxo retrógrado, com a amamentação, a gente tem todo esse aporte de formação de microbiota que é através do intestino da mãe e também da região da mama, na qual vai fornecer, vai colonizar essa microbiota da criança. Aí, dentro do espectro, analisando essas variáveis iniciais, vamos à variável que é durante o perfil adulto. Indivíduos que têm obesidade, têm uma microbiota caracterizada por mais firmicutes, menos bacteroidetes e menor diversidade. Então, a gente tem caracterização isso até então. No entanto, essa caracterização ela é moldada diante de uma consequência do processo de obesidade. Então, a gente não sabe se ela causa isso, mas a gente sabe que ela é uma consequência do processo. E o que ela faz? Essa é a grande questão. O que pode vir a ter de problema nisso? Esse é o problema. A gente não tem dados suficientes para avaliar todas as bactérias envolvidas nessas mudanças taxonômicas que podem vir a ter uma função de induzir e mudar e influenciar ainda mais no processo de ganho de peso e sustentar ainda mais esse processo. O que a gente tem de problema? Primeiro, uma microbiota bagunçada, no caso chamada desbiose, menor produção de ácido graxo de cadeia curta, caracterizando o apetite. Certo? Outro ponto importante, metabolismo de ácidos biliares. Na hora que a gente faz a produção de ácidos biliares no processo de digestão, são chamados os ácidos biliares primários, que são conjugados, que é os sais biliares, com taurina e glicina. 95% desses sais biliares são reabsorvidos e vão para o fígado, e 5% passam pela microbiota. Nesse 5%, tem 2 ácidos biliares que têm efeito positivo, que é o litocólico e o deoxicólico. Esses ácidos biliares, então, vão acionar um receptor chamado TGR5, que também está envolvido nas células enteroendócrinas, aumentando a produção de GLP-1 e peptídeo YY, e esses ácidos biliares são importantes para atuar em 2 tecidos que estão relacionados ao metabolismo. Qual? Tecido muscular e tecido adiposo. O que eles fazem? Aumentam deiodinase tipo 2, ou seja, nesses tecidos há um aumento de conversão de T4 para T3. Consequentemente, maior oxidação do produto de ácido graxo, no tecido adiposo ocorre um maior escurecimento do adipócito, que é o chamado adipócito bege. O brown. Travou ali. O brown adipócito, amarronzamento, né? Alguma coisa assim. E aí você tem maior expressão do TP1 e, obviamente, um adipócito metabolicamente mais ativo, maior dispersão de energia, maior gasto energético. Então, esse é um dos produtos que é interessante para que haja o quê? Melhora no perfil metabólico. Outro ponto, com a melhora na microbiota, você também reforça o que a gente comentou antes sobre as tight junctions, reforço epitelial. Esse reforço epitelial inclui esse reforço das tight junctions, maior produção de muco para proteger o epitélio e maior produção de peptídeos antimicrobianos, que também fornece um perfil mais anti-inflamatório, evitando então essa translocação de endotoxina e, consequentemente, inflamação sistêmica. Então, dentro desse produto, a gente observa que indiretamente a microbiota pode atuar e ser importante, mas não quer dizer que a microbiota vai causar obesidade por si, mas sim que ela é importante para minimizar esses processos inflamatórios decorrentes da alteração que é feita por ela através de uma alimentação de gordura e baixa fibra. Então, a gente sabe da importância dela, mas a gente não sabe se ela é a causalidade do processo. Quando foi feito estudos em animais, na qual se perpetuou, o que aconteceu? Utilizaram gêmeas obesas e gêmeas magras, transferiram a microbiota para os animais eram germe-free, esses animais germe-free, o que recebeu de microbiota de obesa ficou obeso, recebeu de microbiota de magro, ficou magro, com uma dieta baixa em fibra, alta em fibra e baixa em gordura, então uma dieta saudável. No entanto,
Em uma outra parte do estudo, eles colocaram esses animais que receberam microbiota de obesa e receberam microbiota de magro. Os animais têm como costume, entre eles, comer as fezes um do outro. Os animais obesos, numa dieta saudável, que comeu as fezes dos animais magros, conseguiu se manter magro. Enquanto os magros que comeram dos obesos não tiveram problema. Ou seja, parece que há uma influência numa microbiota do indivíduo magro ter maior resistência à obesidade. Mas isso pensando em animais. Os animais eram o quê? Sem microbiota. Não é o caso dos humanos. Os humanos já têm uma história de microbiota. Já tem todo um contexto de micro-organismo que já foi modificado e alterado diversas vezes e que tem taxonomias que tendem a ter uma reciprocidade com o hospedeiro individual. É bem diferente de eu pegar um animal cru e fazer a introdução no microbiota. O que a gente descobriu ali é o quê? Que há uma função desse processo, que há uma influência. Mas não dá para estabelecer isso e extrapolar para humanos de forma que isso resolveria, porque não resolve. E tem um estudo recente desse ano que mostra que não teve alteração no IMC com o consumo de fezes de magro, de indivíduos magros, com IMC baixo. Então, por isso tem que tomar muito cuidado com a extrapolação. A gente sabe que tem uma influência? Tem. Mas qual o tamanho da influência? E se essa influência ela realmente é a causa ou se realmente é a consequência? Ou em alguns indivíduos pode ser a causa, ou normalmente com a consequência, enfim. Isso que a gente tem que tomar cuidado com a extrapolação desses dados. Tranquilo? Tá conseguindo me ouvir? Deu uma travadinha. Mas você ouviu? Eu ouvi grande parte. No final deu uma travadinha. Tá bom já a imagem? Não, tá boa. Eu não sabia que tinha travado. Mas só Tá. reforçando, voltando. No caso, é exatamente isso. A gente tem que tomar cuidado com a extrapolação, porque você já tem uma taxonomia diferente, você já tem indivíduos que respondem. Na microbiota, quando a gente fala de microbiota, a gente tem uma individualidade muito grande, que difere de um para outro. Porque, às vezes, a gente tem uma determinada diversidade bacteriana diferente do outro indivíduo, e que essas bactérias que a gente tem em diversidade já tem uma função já que foi, no decorrer do processo, já foi adaptada a esse indivíduo, diferente do outro. Até porque esse indivíduo pode não ter bactérias que esse tem, mas que essas bactérias fazem, que as bactérias que o indivíduo tem, fazem funções complementares que há outras que esse indivíduo tem e não faz. Então, essa complementaridade que existe entre as bactérias, ela é muito interessante porque é uma forma de adaptação mediante a mudança que ocorre constantemente na microbiota. Por isso que a diversidade ela está associada a melhoras da saúde. Porque você tem um fenômeno chamado redundância funcional, que é onde a gente tem um espectro de microbiota que faz, mesmo que as mesmas funções, mas caso haja pequenas perturbações nessas populações, tem bactéria fazendo o que outra bactéria faria. Aí, quando menor a diversidade, maior a suscetibilidade desse indivíduo de desenvolver algum problema. Maior, como correlações. Mas não quer dizer que isso não pode se tornar adaptado. Por isso que é muito bom tomar cuidado em extrapolar isso. Porque o pessoal está conceitando desbiose hoje à torta direita. E não é simples assim. Sabemos que o obeso pode ter desbiose, pode ter alteração da microbiota. É provável que sim. Mas não quer dizer que só ficar tratando a microbiota eu vou resolver o caso. A melhor forma de você resolver o caso é melhorar a alimentação desse cara, melhorar o estilo de vida desse cara. E, principalmente, emagrecer esse cara. Porque o perfil de microbiota associado ao magro, porque o magro é magro. E até hoje a gente não conseguiu identificar, né, a melhor microbiota possível, né, aquela microbiota perfeita. Então, realmente, a gente não sabe quais individualidades, né, tem de uma pessoa para outra. Às vezes a minha microbiota é totalmente diferente da sua, e isso talvez não seja prejudicial, né, apenas diferente. A gente tem microbiotas diferentes e absorções, né, e outras funções do nosso corpo também diferentes. Então, realmente falar que você alterando a microbiota ou um tipo de específico, né, de bactéria alteraria a microbiota e te faria emagrecer é totalmente assim redundante, né? Não tem sentido. É equivocado demais. Até porque a melhor microbiota é uma microbiota que não te dá problema. Se ela não te dá problema, ela já é a melhor. Não se mexe no time que está ganhando, né? Exato. E você acha que é válido para indivíduos obesos, pensando na regulação da microbiota, você acha que é válido a suplementação de probióticos, não para emagrecer, mas para facilitar o processo de emagrecimento? Ou mesmo a saúde como um todo? Vamos dizer que não vai ter influência. Eu acho que é válido você trabalhar a melhora na dieta. Possa ser que algumas situações de probióticos você possa utilizar,
Por exemplo, hoje um dos probióticos mais usados é a Quemansa mucirifila, só que ainda não está disponível para consumo. Mas hoje é a que melhor apresentou resultado de alterações como, por exemplo, diabetes. Então, como desglicemia, perdão, a Akkermansia é uma das bactérias que tem mais evidência hoje. Então, nesse caso, em níveis diabéticos, pode ser interessante. Para alterações como, por exemplo, doenças hepáticas, tem estudos também com probióticos que também mostram melhora. Mas, assim, entenda que o uso de probiótico ele vai ser benéfico, de certa parte, né, limitadamente, enquanto você usa. Mas nada adianta ficar só socando bactéria, que muitas das vezes é muito conflitante os estudos, divergentes os resultados, sendo que o mais importante é melhorar o quê? A minha microbiota nativa, com alimentação. Então, pode algumas vezes ser interessante? Pode, mas não é muleta. O principal é arrumar a alimentação. Eu não vou ficar atacando probiótico, sendo que eu tenho que arrumar primeiro o que o cara tem de problema, que é a causa, que é uma das concepções que a gente tem ali, de arrumar a alimentação do cara. Arrumando a alimentação, probiótico, sim, sinceramente, se torna descartável. A gente sabe que a própria alimentação modula a nossa microbiota intestinal, né? Então, realmente, não adianta a gente suplementar um probiótico sem realmente aquele indivíduo não mudar os seus hábitos alimentares, porque aquela microbiota vai continuar sendo danificada, né? Criando mais bactérias gram-negativas e assim fazendo toda essa alteração da microbiota, né? O que não seria viável a suplementação sem uma adequação nutricional. Às vezes, para uma fase aguda, né, seria interessante, mas junto com acompanhamento, né, junto com um direcionamento nutricional também. Porque o pessoal está usando muito de muleta, né? Mas é aquela coisa, se eu adequo a alimentação, muito provavelmente não vou precisar de probiótico. Justamente porque Exato. o mais importante é o fornecer substrato para aquelas bactérias que está realmente em uma certa perturbação, para que as bactérias boas, as comensais e as benéficas, se perpetuem e entenda. A microbiota é uma competição bacteriana o tempo todo. É uma competição de micro-organismos, né, no geral. Não tem só bactéria lá. O tempo todo. O que a gente tem que favorecer é o quê? Que as bactérias que têm caráter positivo sejam mais proeminentes. E através de como essa competição? Quando eu dou mais substrato para um do que para outro. Então, quando eu dou mais fibras, quando eu dou mais vegetais, porque além das fibras, fitoquímicos, polifenóis também têm efeito em melhorar esse perfil microbiano. As bactérias também utilizam e metabolizam isso de forma positiva. O óleo de peixe foi mostrado também melhorar a composição da microbiota. Então, quando eu propicio um ambiente de substrato para que mais bactérias boas cresçam, é muito mais fácil e muito melhor, porque isso vai ter uma repercussão não só ali local, mas uma repercussão metabólica muito mais benéfica do que ficar só socando probiótico e o cara continuar com uma alimentação ruim. Como eu disse, não é que o probiótico não pode ser válido, mas não deve ter o principal alvo de tratamento. O principal alvo é a base. Pode usar como adjuvante em algumas situações? Legal, pode usar. Mas, eu falo, muitas das vezes não vai precisar porque você já vai arrumar isso de forma nativa. Ainda mais com o próprio aumento do consumo de frutas, verduras, legumes, né, aumento de fibras na dieta, levando ao aumento realmente dos ácidos graxos, por exemplo, de cadeia curta, né, desinflamando, né, levando todos esses efeitos anti-inflamatórios, além de melhorar a microbiota intestinal ali. Bom, acho que acabou o nosso tempo, mas foi um grande prazer falar aqui com você. Eu acho que todo mundo deve ter adorado essa live, tá? Passou muita informação aqui pra gente. A nós da Plenitude agradecemos sua presença. Obrigado a todos também que estiveram aqui na live assistindo. Galera, quero agradecer a todos. Fico muito feliz pelo convite. Agradeço a Plenitude, agradeço a você pelo convite, meu querido. É uma satisfação enorme. E espero ter contribuído aí de alguma forma. E obrigado por tudo. Foi sensacional. Espero que vocês gostem. Imagina, obrigado eu. Dia 2 eu tô lá no seu curso, hein? Fechou, meu querido. Será uma satisfação. Vamos abrir uma mesa redonda lá pra gente conversar e discutir. Vai ser bom para agregar. Pode deixar. Obrigado, meu. Abraço. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.